Será que as pessoas desistiram da política ou as pessoas desistiram dos políticos? De um lado, a gente teve a manifestação do Dia da Independência, especialmente sendo direcionada pela direita, com pautas que para a direita mais bolsonarista eram interessantes, eram pertinentes, e manifestação levou milhares de pessoas até grandes capitais brasileiras. Porém, contudo, entretanto, todavia, tivemos também a experiência agora, desse domingo, de uma intensa e acalorada manifestação mais voltada a grupos progressistas. E a gente vai analisar essas duas manifestações e ver o impacto dessas duas manifestações para a gente nesse momento. Mas antes, quero te convidar, você que está assistindo a gente, a se inscrever no canal. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal, que comenta as nossas postagens, você que tem curtido, tem compartilhado, nosso muito obrigado a você. E se o YouTube, por algum motivo, levou você até esse vídeo, sinta-se mais que à vontade em se inscrever, em curtir, em seguir aqui o nosso conteúdo, que a gente está tentando melhorar nosso trabalho cada vez mais. Aqui, a casa é de vocês. Manifestação no Dia da Independência. A direita consegue se organizar com todas as coisas que estavam acontecendo em relação ao julgamento de Bolsonaro, em relação a Trump, tarifaço. A direita se organiza e leva milhões de pessoas, destacadamente, para a Avenida Paulista. E lá fazem uma protesto, uma manifestação até interessante, até chegar o momento de usar os grandes símbolos nacionais. Estamos falando especialmente a bandeira do Brasil, que, ao meu ver, a direita usou de uma maneira... A direita não usou. Porque a direita estampou uma bandeira dos Estados Unidos no Dia da Independência do nosso país para fazer assim um obrigado a Donald Trump por estar fazendo o que está fazendo com o governo federal, que está tentando prender Bolsonaro junto com Alexandre de Moraes, e também está fazendo o que está fazendo com Alexandre de Moraes, o próprio governo Trump. E por isso colocaram aquela bandeira entoada ali na Paulista. Isso pegou mal demais. Isso pegou mal demais. E a direita não errava tanto assim, talvez, desde a época de Aécio Neves. Depois da derrota da Dilma, em que o PSDB acabou e o Aécio foi parar onde a gente já sabe, no declínio, no buraco. Tá tentando sair de lá agora. Mas nós temos também, agora, por outro lado, uma muito expressiva manifestação, agora, desse último dia 21, ontem, no domingo, mas que mostrou pra gente outros aspectos que são também importantes. Não foi necessariamente uma manifestação convocada por agentes políticos, porque aquele Dia da Independência do Brasil, nós tivemos quase que concomitante a ele, manifestações também puxadas pela esquerda e que tiveram um comparecimento miserável, pouquíssimo. Agora, a gente teve essa manifestação agora do dia 21, e ela não foi convocada predominantemente por políticos. Ela foi convocada predominantemente não só e apenas por agentes culturais, mas agentes culturais de massa, que já tiveram um papel, inclusive nas eleições de 2022, destacadamente pró-Lula, querendo de uma maneira muito contraditória tirar adversários do Lula e forçar adversários do Lula, que estão também no campo da esquerda, a votar em Lula, a fazer a campanha para o Lula, uma coisa extremamente antidemocrática. Mas passou. E agora a gente tinha essas duas circunstâncias. A primeira circunstância, anistia. A anistia estava se encaminhando para não ser desenvolvida. Mas várias conversas no Congresso, a gente percebeu, fizeram com que o presidente Hugo Mota falasse que poderia conversar sobre isso. Não somente Hugo Mota, igualmente o presidente Lula falou pra gente também que eu também vou ver uma anistia light, né? Passei sei lá quantas centenas de dias preso, eu sei o que é isso. Então às vezes a gente vota uma anistia light para liberar o pessoal, mas o Bolsonaro não pode ser anistiado. Bolsonaro não.
As outras pessoas, por que não? Por que não? O Lula, ele não teve uma participação na manifestação. Agentes políticos não tiveram uma participação expressiva nessa mobilização. Também foi contra a PEC da blindagem. Vi muitas pessoas, inclusive na minha cidade, políticos se posicionando contra a PEC da blindagem. Mas se a gente for ver, em Minas Gerais, especificamente, as pessoas, os políticos que votaram pela PEC da blindagem são também políticos dessas mesmas pessoas que estavam lá entoando vozes de não à PEC da blindagem, vão atrás da justiça, não vão se esconder. Mas sobre o partido D, seja PDT, o próprio PT, não, aí eu não vou falar diretamente sobre isso, eu só vou falar que essa PEC da blindagem é uma PEC da bandidagem. Para mim é pura e simplesmente isso. E vários atores políticos foram lá e protestaram. Enquanto o que acontece do outro lado? Os seus políticos, os seus partidos vão lá e votam a favor da PEC. Portanto, é uma coisa mais sem cabeça. De um lado, existem protestos contra a PEC em que esses políticos não falam um A daqueles políticos que votaram a favor da PEC, e de outro lado, existe aquela movimentação política do político que votou a favor da PEC. É uma contradição. Enquanto um fala contra, outro fala a favor, no mesmo partido. E isso me faz pensar muito. Será que a população brasileira ela está cansada da política ou é dessa classe de políticos que a todo momento tentam passar por cima do bom senso, passar por cima da razão? Será que é de fato uma canseira da política ou é a canseira da politicagem que se faz para alcançar o poder, exclusivamente poder? A gente viu isso na manifestação do Dia da Independência, em que claramente houve ali uma manifestação mais pró-Trump do que para o Dia da Independência, e que muita gente ficou manchada com isso na própria manifestação. Desse outro lado, a gente vê os atores culturais de massa chamando o povo, mas os políticos que estavam em 2022 com eles, faltando a coragem, não conseguindo nem sair na rua para colocar a cara no sol e para poder falar também contra a PEC da bandidagem. Então, vemos que o cansaço, ele está nos políticos. O cansaço não está na política. E a gente vê que com essas chamadas de manifestação para essas manifestações de massa, a população mostra que ainda se importa. Que ainda se importa. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas que, infelizmente, ainda existe esse olhar hipnótico que tira as pessoas do foco. Imagina se ao invés de ali fosse uma manifestação contra a PEC da blindagem, se fosse uma manifestação contra a anistia, ao invés de serem essas pautas, fossem pautas cirúrgicas, estruturais para o nosso país. Saneamento básico, diminuição dos preços dos alimentos, valorização do salário mínimo, valorização dos estudantes, dos professores, valorização dos trabalhadores, uma reforma tributária decente, uma reforma trabalhista decente, uma reforma previdenciária decente. Para isso, essa grande massa cultural não faz convocação. Essa grande massa cultural só faz convocação, infelizmente, para acirrar os ânimos da polarização. São eles contra nós. Aí a cultura ela está completamente deturbada por interesses escusos no seio desses grandes produtores culturais. Era isso que a gente tinha para trazer hoje, mas de modo nenhuma deslegitimando o tamanho do que eles conseguiram fazer. O tamanho da manifestação desse domingo, que passou muito perto em amplitude da manifestação do Dia da Independência. Mas que pena que esses agentes culturais só se prezam por essas grandes manifestações quando é um momento de acirrar a polarização e acirrar o momento de deixar o país em quase uma guerra por conta de interesses pequenos políticos. É de importância fundamental que a gente consiga, em algum momento, começar novamente a se preocupar, a voltar a nossa atenção
para as nossas pautas estruturais: trabalho, reforma tributária, gasolina, alimento, higiene, bem-estar social. Isso precisa voltar e a polarização desaparecer. Era isso que a gente tinha para fazer nesse vídeo de hoje. A gente fica no próximo. Até mais para vocês.